Está gravado lá, não vou repetir lá, vamos lá. E teve 31 anos de serviço na Polícia Militar. Passagem para a reserva dele se deu em 1999. Regressou como tarefa por tempo certo e serviu por mais 9 anos na corporação. Ele passou aqui pelo 10º Batalhão, antigo 3º Batalhão de Polícia, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e o recrutamento foi na Companhia Escola, em Niterói. Entre funções exercidas, pelotão de choque e guarda do quartel do 10º Batalhão, serviço interno, principalmente a P1, e tarefa por tempo certo, a subseção de Justiça e Disciplina. A data da entrevista, dia 15 de 12 de 2025. Entrevistador, Francisco de Assis Canela Seixas, major da Polícia Militar. Local da entrevista, 10º BPM. Observações de saúde, disponibilidade, etc. Normal. A pessoa que se colocou à disposição voluntariamente para colaborar conosco. Laranjeiro, muito prazer. Satisfação. Major Seixas aqui. E gostaríamos de ouvir a sua história com relação à Polícia Militar, que você puder nos contar aí, desde antes do seu ingresso. Antes do meu ingresso. Isso, até a você ter ido para a reserva e as suas impressões na Polícia Militar. Positivo. Antes do meu ingresso, estudei em colégio interno, Internato Rural de Dorândia, internado. E tipo militar, desarmado. Tínhamos ordem unida, educação física, jogávamos bola, instrução de sala, a primeira à quinta série. Regime militar, muito bem organizado, Dorândia. E eram 5 pelotões. Quer dizer, alojamento A, B, C, D e E. Eu pertencia ao 3º pelotão. Então, eram a média de 210 alunos, por aí, 210. Sendo que tínhamos o setor de disciplina, que era muito respeitado, ficava na posição sentido, às vezes até 10h30 da noite, quando tinha alguma alteração, algum mau comportamento da tropa, dos pelotões. Lembro muito bem disso, era proibido fumar. Quando os setores de disciplina viam alguma binga de cigarro no chão, coisa que era difícil, nós pagávamos pato. No caso, o pessoal do alojamento. E quando tínhamos alterações, perdíamos a visita da mãe, que era uma vez por mês. Então era isso. Para mim foi muito bom. Para me servir esse colégio interno, eu fui voluntário. Pedi minha mãe, bora para lá. E na adolescência eu consegui emprego como menor na metalúrgica, só que era meio salário. Metalúrgica Barra do Piraí? Barra do Piraí. Confecção de tambores, auxiliar, Naquele tempo era ajudante, servente, pegava tudo, pintura. Então deixei o emprego civil com o objetivo de servir ao Exército para possuir certificado de primeira categoria, para tentar ingressar na Polícia Militar, que eu sempre admirei, desde criança. Tive apoio do meu pai. Minha mãe não queria, não vai, que perigo. Falei, que perigoso. Meu pai me deu todo apoio. Você tinha algum parente, algum amigo conhecido que já era policial militar? Tínhamos Cabo Alésio, respeitadíssimo, Cabo Chagas, na época, polícia respeitada, Falecido Orlando, todos faleceram, Então, era amigo do meu pai também. E a vagabundagem não tinha vez. Com sinceridade, não tinha vez, não. Entendeu, Major? Isso aí são sobre meus dados pessoais, do Bloco 1. Sim. Isso aí é o anterior ao ingresso da corporação. Então, meu pai recebia a visita dele lá, amigo, assim, as coisas. Eu sempre admirei pelo empenho que tinha a Polícia Militar, que tem até hoje. Para mim, tem. A Polícia Militar, para mim, está de parabéns. Até hoje. E como se deu assim o seu ingresso, Você chegou e falou que... o meu ingresso. Você serviu ao Exército. Exatamente. Eu sempre admirei a PM, desde garoto, E o processo deu-se com exame intelectual, com provas de matéria de português, de psicotécnica, etc. E outros exames médicos, Tudo rigoroso. Eu não fui daquela turma que saía do Exército,
diretamente a PM, não. Mas teve um caso desse aí. Isso foi quando? Como Ó, que se deu esse processo de ingresso? do meu? Isso, qual ano? Né? Ah, tá. 1972, né? 16.10.72. Né? O processo deu anteriormente, no decorrer do ano de 72. Foi difícil. Foi fácil, não. Então, todos os exames intelectuais realizados em Barra do Piraí foram destinados para nós, no início. Na apresentação, quando o sargento instrutor nos entregou as provas, lá na escola, fazemos a prova novamente. Aí, tudo que eu errei aqui em Barra, eu acertei lá. Eu já sabe, papel de primeiro, eu desconfiei, né? Aí, tá bom. Vocês já fizeram, assim um sargento falando, vocês já fizeram a prova, façam novamente. Já fizeram essa prova. Isso foi numa sexta-feira, mais ou menos, 14h30, verifica a escala de serviço, que era reforço da guarda, etc. E retorna segunda-feira, vão para casa e retornam segunda-feira. A viagem nossa era longa, era de Barra. Lá não ia para Caxias, Caxias era a casa da minha irmã. Barra do Piraí, a dificuldade, trem, coisa horrível. Né? Aí segunda-feira, o sargento falou, ó, vocês tem uma surpresinha aí. O pessoal aí foram reprovados aí 10, uma média de 10 a 15. Foram desligados. Não foram aprovados, porque fizeram a prova de qualquer maneira. Então, como tinha um limite de vaga, parecia que estava em excesso, aí perderam o emprego. E eu não entrei nessa. Eu desconfiei, acertei o máximo que eu pude. E eles com pressa, né, os companheiros, então para mim foi uma experiência, né, uma grande experiência isso aí. Aí foram desligados do curso muitos soldados, né, a média de 10 para 15. Quantas vagas você se recorda? Ah, não lembro das vagas, não recordo, não. Então, para mim, isso aí, como todos os cursos, não são fáceis. Mas o nosso foi dificílimo. Todos aqueles reprovados no decorrer do curso, na nova prova, né? É isso aí, na nova prova perderam. E no nosso curso, no caso, se nós fôssemos reprovados, tinha que fazer reciclagem. Niterói, aquela coisa horrível ali. Mas, e era também escalada de POG nas ruas. E um cabo na frente, 7 soldados na retaguarda. Muito bacana isso aí. Fim de ano, né? Fui escalado também no curso, no trânsito em Niterói, sozinho. Tinha supervisão, P2. Mas como eu já tinha servido na PR, não tive dificuldade, né? Trânsito, não tive dificuldade nenhuma, graças a Deus. E lembro com muito orgulho que trabalhei no controle do trânsito até embaixo das construções da Ponte Rio-Niterói. A bandidagem não se metia com a gente, não. Até perguntava, precisa de alguma coisa tal? Você está por causa do cabelo reco, né? Estou na escola de sargento, vou fazer tá na escola de recruta. O pessoal encostava na gente lá, encostava. Então, a vivência na corporação. Curso soldado, 3 meses nessa escola, classificado aqui no 10º. Foi na escola, no caso, lá em Niterói, né? Niterói. Onde é o PRV hoje. O CPRV hoje, né? Exatamente, CPRV. O curso de cabo, eu fui para o 23º, não foi brincadeira. Era só policiamento, sala de aula era pouco. Se fosse reprovado, ficava lá também. Enfrentava muito desafio, né, no serviço, né? Mal dava para estudar, né? A prioridade era POG. Tirava POG. Fazer o quê, né? Até nas praias, né? Aquele calorão, nós estamos lá, velho. Tranquilo. Ferimento leve, né? Tinha supervisão lá de 30 minutos. Chegava lá no 13º, tinha que apresentar lá aos policiais, todos eles, as alterações. Graças a Deus, deu certo. E, na época, a bandidagem não era armada como hoje.
onde que, para mim, hoje está muito mais difícil que no meu tempo, nosso tempo. Não adianta a pessoa falar que não. Nós nunca pensávamos em enfrentar vagabundo com fuzil. Hoje está demais, né, a coisa. Muita covardia. E a relação com os colegas eram boas, sempre com respeito mútuo. Na década de 70, 80, com superiores. Não era brincadeira. Muitos nos tratavam bem, né? E muitos que não nos conheciam tratavam com rigor. Né? Revista de cabelo, tudo. Uniforme, a linha, né? Mas eu já estava acostumado com isso. Quer dizer, nos tratava como o regulamento permitia. Não era com abuso, não. Formatura geral, todos tínhamos que retirar a cobertura, aquele respeito, né? Identidade, se eu tivesse bigodinho, está na identidade, o bigode. Soldado e cabo era proibido de entrar ou sair do quartel à paisana. Tinha que entrar fardado. E quando saiu aquele TROzinho pequeno, eu tenho até na foto aí, tinha que sair no bolso da calça traseira aqui, bolso traseiro. E a nossa calça do soldado e cabo tinha um friso azul para identificar. Diferença do sargento para cima. Então era isso. Para mim, não tive dificuldade. Pode seguir, pode seguir. Agora, como percebo a transformação na forma de atuação da Polícia Militar ao longo do tempo? Na minha opinião. Em primeiro lugar, percebo que a corporação valorizou a todos os componentes, começando com as promoções de praça, por tempo de serviço. Por quê? Anteriormente, para ser promovido a cabo, 25 anos de serviço. O comportamento tinha que estar no mínimo, no ótimo, bom comportamento. 25 anos a cabo. Terceiro sargento, 29 anos e meio. Brincadeira não. Aí veio o decreto 22.169. Para mim foi uma grande melhora. Anteriormente teve outro decreto, que eu não constei aqui. Eu consegui promoção por tempo de serviço com 21 anos de serviço. A cabo, 21 anos. E a terceiro sargento em 14 de 596 com 24. Após o curso para reabilitação, né? Tem que fazer o curso para ser promovido a segundo. Saí segundo com 27 anos. Então, para mim, os policiais foram valorizados, né? Com essa mudança. Porque hoje o cabo para ser promovido são 6 anos. 6 anos. Para mim é um plano de carreira isso. Terceiro sargento com 13 anos. Eu considero grande valorização para os modernos PMs. Para mim, parabéns à brilhosa corporação. Também aos PM mais modernos, merecidamente. Assim, particularmente, considero como plano de carreira. Eu considero. O cara tem que dar valor, né? Agora, sobre a situação da PM ao longo do tempo. Preciso falar tudo? Vai, fica à vontade. Devido ao crescimento da bandidagem, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, usuários de drogas, assaltantes, facções criminosas, traficantes e outros, que na maioria possuem armamento de uso restrito. A corporação trabalha, todo mundo vê, televisão, de forma correta contra esses marginais, diuturnamente, com patrulhamentos, patama, possuindo blindados e até escavadeiras, coisa que nós não tínhamos. Pode desbloquear, né? O errado que eles fazem é destruir barricadas, feitos pelos marginais. Temos também no Rio de Janeiro conceituado o BOP, Batalhão, né? Batalhão de Operações Especiais, e o Batalhão de Choque. Eu tive a satisfação de conhecê-lo lá. Possuindo a nossa briosa corporação, fuzis 762, treme-terra não tinha. Era mosquetão, metralhadora, 38, e hoje com pistola 40 e outras armas potentes, né? O que não tínhamos na década de 70 e 80, mas não tínhamos essa bandidagem. Bandidagem, a culpa não é da Polícia Militar. Para mim não é, dos órgãos de segurança. Hoje estamos vendo na cidade do interior, quando a situação normal,
em situações normais, né? Com patrulhas, patamo, segurança presente, com POG e moto, né? E possuímos as P2 para diversos levantamentos sobre a criminalidade. Como hoje eu tenho um filho também trabalhando na P2 aqui no Décio. Tem inúmeras referências elogiosas, graças a Deus, né? E não podia esquecer que tem também o disco denúncia, né? E em caso urgente, disco 190. Agora, eu acho que é impossível, lembrando aqui, é impossível a PM estar com viaturas para manutenção de ordem pública em todos os lugares ao mesmo tempo. É impossível isso aí. Sendo muito importante a participação da população em denúncias. Não há condições da Polícia Militar assumir tudo quanto é lugar, só se for solicitado, né? Eu entendo assim. E, contudo, ainda temos filmadores nas ruas que detectam os vândalos e logo são presos, capturados tanto pela PM como pela Polícia Civil, etc. Órgãos de segurança. Ressaltando ainda sobre a operação nos complexos do Alemão e da Penha, a PM e o BOP, para mim, agiram corretamente, com prisões de bandidos, pelo menos 120 mortes. Infelizmente, tivemos um total de 5 policiais mortos. Eu, sinceramente, eu lamentei isso aí. Todos, não é possível que não. E tivemos também uns 15 policiais feridos, até gravemente, né? Observamos pela televisão isso aí, passou na TV. E o nosso comandante-geral, coisa que eu nunca vi, eu vi pela primeira vez, orientando os policiais. Eu vi pela televisão, preocupado, orientando. Nós não tínhamos isso no passado. Na verdade, para mim foi difícil uma situação para os defensores da lei e da ordem, que são os policiais. Finalizando, para mim, as polícias como a PM estão trabalhando com eficiência e que Deus sempre ilumina os caminhos desses heróis. Para mim é isso. Quer dizer, continuando, hoje uma situação gravíssima de desordem, covardia efetuada pelos marginais da lei, situações esta que no passado não tínhamos na década de 70 e 80, porque conversando com os policiais mais antigos do que eu, da década de 60, que estão vivos, nunca enfrentaram fuzis, essas badernas que está aí, não. Recorri a eles. E a guerra de facções, né? Disputa de território com intensos tiroteios e confronto entre quadrilhas no Rio de Janeiro. É visualizado por nós pela TV. As polícias, principalmente conceituado BOP, atua sempre com ações contra esses traficantes, com denominados caveirões. Muito bom, né, caveirões? É preciso valorizar esses policiais que combatem esses desordeiros em defesa da sociedade, diuturnamente, quer dizer, de madrugada, né? Lá o policial está com a família dele, tá lá. Tudo bem, servir e proteger, mas só órgãos de segurança, é brincadeira isso aí, né? E valorizamos hoje em dia a segurança presente. É valorizada, principalmente aqui em Barra do Piraí, na manutenção da ordem pública, que ficam em viaturas, né, fazendo as rondas, motocicleta e POG, incansáveis, sempre atentos ao serviço. Nosso tempo era o pelotão de choque, aí acionava a sirene, embarcava no caminhão e ia, ou então, depois que eu passei pela burocracia, para dar apoio, os empregados iam, né, que nós não éramos especialistas, então era combatente também, e prestava bons serviços assim. Alô, Major. Diego, vamos aproveitar, né, fazer algumas perguntas aqui. Quando você terminou lá seu curso de formação lá em Niterói, como é que foi os seus primeiros anos na corporação? Você falou que já era de Barra do Piraí, acabou retornando para cá. E como é que foi, assim, após a sua formação de soldado lá? Como é que deu a sua vinda para cá? Minha vida foi tranquila, né? Fui até o primeiro classificado e muito boa. Chegamos aqui, comecei a trabalhar na guarda, tem até a foto. Uhum. Não tinha nada aqui, não tinha um barracão, né? Antigamente o comando tinha, não tinha refeitório.
que nós éramos empregados também, serviços aí de faxina, etc. Normalmente, né? E Além do serviço normal, Normal. o choque você ainda fazia o exatamente, serviço interno. fazíamos. Tinha banda de música muito bacana, auxiliava também no serviço de pedreiro. Aqui tinha o sargento Zé Maria, incansável, sargento Chicão, falecido, policiais verdadeiros, cabo Chanter. Tinha pessoas formidáveis aqui que nos apoiavam. E os comandantes também bons, muitos comandantes bons, nos consideravam mesmo. Cada um, né, da sua maneira. Entendeu? Você chegou e disse que, assim, para mim, né, você falou lá que o 10º Batalhão, na verdade, ainda 3º Batalhão, funcionava no centro da cidade. Exatamente. Eu não cheguei a pegar no centro, mas eu era garoto, eu via. Era o respeitadíssimo, era o recuado ali perto do pronto-socorro. Muita gente não queria passar ali, o sentinela ficava ali, atravessava a rua. Mas eu admirava, né? Sempre gostei. Respeitava, mas não queria passar. Exatamente. O recuado era ali. Aí depois foi lá para o Adma. O Adma ali perto da... Aqui no Matadouro. Uhum. No Matadouro vieram para cá, 70 ou 71. Eu cheguei aqui, era muita obra, muita coisa. Tinha incentivo para trabalhar, né? Estava começando ainda a construção exatamente. Então, eu tenho uma situação aqui, queria mencionar para o senhor. Cadê? É muita coisa. Sobre o uso das câmeras. O uso das câmeras. Para mim, pessoalmente, situação importante, né? O uso das câmeras corporais é obrigatório. Tem que seguir a norma da corporação, não tem jeito. O cara vai querer brigar para cima, vai levar cascudo, não adianta. No passado não passávamos por essas situações, né? Hoje em dia não é fácil o trabalho das polícias no enfrentamento contra a bandidagem, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, Rio de Janeiro. No meu tempo não tinha isso. Eu trabalhei no Rio de Janeiro ali, POG, Flamengo, vários policiamentos. Saía, não vou dizer tranquilo, mas aí com respeito, né, pessoal? Não vou dizer que são respeitados hoje, mas é muita cobertura que eles têm. Inversões de valores. Todos sabemos que a bandidagem são covardes. Bandidos são covardes. Não tem nada a perder. E os policiais têm, né? A vida, a família, os filhos, tudo. Os bandidos usuários de drogas, chefes de tráfico de drogas, estão bem armados, com fuzis, pistola de uso restrito. Possuem explosivos, granadas, drones. Brincadeira isso aí. E é cada vez mais comum entre traficantes que enfrentam as forças de segurança. E age assim também contra a população que trabalha diuturnamente. Porém, após esses canalhas efetuarem uso costumeiro de drogas, o cara vai drogado, vai cheirado, né, com cocaína, enfrentar o policiamento. E sempre surpreende os policiais na covardia, quase sempre, né? Pelas costas, covardia. Não tem pena do policial, não. Só que não possuem coragem de enfrentar força de segurança de frente. De frente eles não têm coragem. Para mim nunca tiveram. São costumeiros em execuções de policiais. Tivemos muitos policiais nossos aqui mortos. Aqui do Batalhão. Para mim, até me fiquei sensibilizado, né? Na minha época, mais de 10 companheiros mesmo. Agora, para mim, desestimula o empenho, né, dos policiais. Para mim, audiência de custódia. Que é isso? Audiência de custódia? Nunca tinha visto isso. Há 10 anos foi implantada no Brasil, né, em 2015, audiência de custódia, pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Assim, a autoridade, que é o respeitável juiz de direito, tem um contato direto com o sujeito, né, detido, não é preso, é detido,
O objetivo é saber se a prisão ocorreu de maneira legal. Então, qualquer ilegalidade, o policial é responsabilizado. O preso pode ser solto ou colocado em liberdade provisória, ou ter a prisão flagrante convertida em preventiva. Para mim, inversão de valores. Quer dizer, o vagabundo sai, cadê ele sair? Outra situação. Em favor dos malfeitores. Após as apresentações dos mesmos à delegacia de polícia pelas forças de segurança, são liberados. Procedimentos esses que desestimulam aos policiais. Para mim, desestimula. Poderiam sair, sim, se fosse criado para esta delinquente que usasse tornozeleira. Enquanto o PM está lá com câmera e o cara sai com 20, 30 anotações, tranquilamente continua a praticar crime, né? Os delinquentes nas ruas, continuam. Eu vejo aí pela televisão, por tudo aí, comentários. Se eles usassem tornozeleira, iríamos visualizar milhares de delinquentes na rua. Até quem não é policial, né? O cara usando tornozeleira, mas sai da delegacia tranquilo. É o que está havendo, para mim, é inversão de valores. Outro caso, não acontecia na nossa época. Quando o sujeito é preso em flagrante, não é permitido imobilizar o rosto do mesmo. Tem que ser protegido. Porque não se pode mais tirar foto do rosto do preso, pois caso contrário é considerado transgressão grave pelos policiais militares, havendo ainda condenação em ação de indenização que sofrerá o Estado. Inversão de valores, chefe. Não é que o policial vai abusar, porque no nosso tempo não tínhamos isso, não havia nada disso aí. Essa situação toda. Mostrava o rosto vagabundo, ia para a delegacia, segurava. Agora, sob o mandato de tantas pessoas reclamam, o policial fica ali com o celular, não sei o quê, mas é o serviço que tem que comunicar, a presença, onde está, né? Muitos civis não entendem isso. Eu até tiro de cabeça de muitos aí que falam besteira. Fiz uma denúncia em vão, né? Porque tem que ter tudo correto. Só pode ser solicitado ao juízo competente expedição de mandato de busca e apreensão quando houver fundadas razões que justifiquem o pedido. Se não tiver fundado, não adianta. Não podendo cogitar de tal medida cautelar no caso de mera denúncia anônima. O cara liga para cá, não. Por isso não atende, tem que ter tudo legalizado. Salvo se comprovado em investigação preliminar. Aí teria a P2 que ter que fazer investigação. Quer dizer, para mim é inversão de valores. Então o policial de hoje, na minha opinião, está muito mais responsabilizado que antigamente. E o policial tem que ser profissional. Não, ele vai se prejudicar a imagem da corporação e a família. Entendeu, Major? Eu acho isso. Coisa que no nosso tempo não tínhamos. São evoluções aí, né? Evoluções, mas a sociedade que a corporação acaba tendo que só que as obrigações, né? Prefeitura, o próprio cidadão, né? Seus de lixo, joga lixo no quintal dos outros. A educação, né? De respeito, vândalos. Quando tem jogo de Flamengo e Vasco, Fluminense, aquela baderna. Aí, no nosso tempo, Major, esqueci de citar, tinha cavalaria. Cavalaria lá perto da companhia escola. Chegava lá, 150 policiais com cavalo, em Niterói, respeitadíssimo. Se tivesse hoje aí, jogava logo lá 100 cavalos com os policiais. Poxa, a bandidagem está extrapolando. Agora, Laranjeiro, né, até lembrando aí, seria bom, eu agradeço aí as opiniões suas, que é bom a gente ter também a percepção pessoal, né, do policial com relação às mudanças que foram acontecendo. Perfeito. Ao longo do seu tempo de serviço, e também verificou, né, depois da reserva. Mas até a gente poder ver com relação à parte histórica, né, uma das coisas que também é interesse nosso
é saber, né, assim, você, o tempo todo que você teve de serviço ativo, teve algum momento marcante, uma ocorrência que você se recorda aí, que você Teve, participou, um momento teve aqui na sim, história senhor. ali? Tivemos, não é só eu não, muitos. Por exemplo, assassinaram aí o nosso companheiro, né, na época soldado, aqui em Bacia de Pedra. É até parente do capitão Alexandre, tenente Antônio, capitão Antônio, e é um policial muito bacana. Ele foi desarmado para lá. Aí chamaram ele foi desarmado numa boa, né, educação. É um policial forte. Aí pediu os vagabundos, estava vertendo urina na frente do bar. Maconhado, né, drogados. Aí os caras não respeitaram não, deram tiro neles, assassinaram. Aí não ficaram satisfeitos, pegaram o bujão de gás e jogaram em cima do peito dele. Conseguimos êxito, né? Pegamos já os vagabundos, né? Revidaram, foram eliminados. E muitos outros, muitos. Por exemplo, muitos aí. Sem dúvida, houve muitos assassinatos nas épocas. Só na covardia, né? Na covardia. Nos ônibus, por exemplo. Aqui o sargento Arlindo, tá muito bacana, cara do pelotão de choque. Quer dizer, a dificuldade financeira era muita, mas ele de ônibus por Rio de Janeiro. Aí tinha assalto no ônibus. Ele fardadão, o sargento era bom, hein? Bom. De tudo, né? Cara bacana. Isso aí me traz até tristeza. O cara chegou e rendeu, mandou ele ficar quietinho. Ele não ia ficar quieto. Ele reagiu, aí tinha um cara atrás, um vagabundo atrás dele, atirou nas costas dele. E diversos assim. Diversos. Daqui. Confronto era normalmente a covardia. Covardia. Confronto nós tivemos aqui, mas não deu para eles. Então, São coisas que marcam a gente aqui. Você até também disse aí que relacionamento, né, da população Certo. com relação à polícia militar normalmente é uma instituição que sempre foi respeitada. Naquela época você sentia, né, ver mais respeito? Sentir. Você sente aí que... mais respeito. Realmente não estou criticando os policiais, que não tem culpa, né? E é diferente, né? Você pode falar assim, como é que era o relacionamento da população com a polícia? Muito boa. Mais que no interior, que era bem diferente. Por exemplo, Major, se eu passasse na rua, a pessoa me conhecia, chegava, me parava, aqui ó, fulano de tal, roubou isso, furtou aquilo, antes de ir para a delegacia. Conversava com a gente direitinho, respeitava assim, chegava junto. Uma coisa assim que o colega te lembrou, né, com relação à época da fusão, né? Assim, acabou que ela aconteceu em 1975, 75. Porém, com certeza, assim, antes do fato acontecer, né, houve a construção da ponte e tudo mais. Perfeito. Como é que vocês ficaram sabendo, assim, como é que foi o fato, desde que vocês tomaram ciência lá, que ia acontecer a fusão do Estado do Rio com a Guanabara, e depois, como é que foi esse processo aí após a fusão, você se recorda? Aí devido à Guanabara, essa Guanabara era respeitada. Eu passava muito para Guanabara, né, quando fazia o estágio, 72, e até anteriormente. Era farda azul. Para atravessar e vir muito respeitado, muito bacana. E o pessoal aqui ficava ansiosos. Até eu, né? Trocar a farda. Era um progresso. Para mim foi progresso até hoje, né? Da nossa parte, da Polícia Militar. Porque nosso salário era muito baixo. Muito baixo. Parece que eu ganhava 2 salários e meio. Aí fomos para 7, 8, 9, 10 salários. Farda azul, vendo aqueles policiais para cá. Nós vibrávamos com isso. Aí trocamos a farda, rapidinho, com satisfação. Material, você viu que houve diferença? Material, se viatura, se exatamente. Melhora? Muita melhora. Nós não tínhamos ônibus para as excursões aí, por exemplo. Vamos lá em, digamos, Piraí, fazer um serviço lá, um policiamento, né? Uma Brit, naquele tempo falava Brit. Aí pedi,
que o comando solicita, tinha um pessoal do trânsito, que o trânsito era com a PM na época. Cap branco, muito, muito respeitado, né, o pessoal. Aí na empresa, a empresa mandava um ônibus para nós. Não tínhamos micro-ônibus. Tinha um caminhão de choque. Caminhão de choque, mas não era suficiente para conduzir a tropa. Então era assim. Melhorou muito a polícia, para nós aqui. No meu entendimento. Também, isso. Armamento também. Melhorou muito. Não tenho que reclamar, não. Até meu filho aí hoje, usando pistola .40, aquele 38 dele está guardado. E assim, como que fala assim? Você após, né, a fusão, como é que foi esse processo aí de salário? Como é que foi essa mudança? Você se recorda? Assim? Recordo. Você falou Nós, que inicialmente, antes da fusão, você trabalhava no pelotão de choque. pelotão de choque. E depois foi trabalhando nessa... Aí passei para a burocracia. Falei, tá na hora de eu sair. Lembra como é que foi? Porque aí acabaram aquele choque. Até te interromper. Antes você chegou e falou que como é que foi assim, a sua lotação no choque, como é que era o serviço? Do choque? Não era brincadeira. Era igual o BOP, né? Educação física nossa. Era de boot voluntariamente. Só ficava no choque. Quem queria, quem podia ficar. A gratificação era boa, R$150. Já está vendo ali. Sim. 150 Havia uma gratificação para quem voltado no aí incentivava, era um incentivo. O pessoal gostava do choque. A nossa corrida era daqui lá no Trevo. Quem não aguentava, mas era difícil o cara não aguentar. Com estímulo, né, do pessoal da educação física, o tenente, os sargentos, muito bacanas, incentivando, né, a tropa de choque. Tínhamos mandabilidade, sexta-feira, bomba de gás, todo o treinamento. Sansei, vindo, civil, né? Judô, karatê, tiro com mosquetão, metralhadora, na lama, até no Paraíba também, entendeu? Então, mas éramos voluntários, a verdade era essa. Ninguém... Além do pelotão de choque, tinha mais algum outro serviço especializado aqui? Bombeiro, alguma coisa assim? Ah, exatamente. Bombeiro era com a gente aqui, é daqui, corpo de bombeiro, até a fusão. Se houvesse alguma ocorrência, Volta Redonda, saída com o bombeiro? Não, se formava aqui o bombeiro, era comandado até pela PM, né? Eu lembro muito bem, o oficial de dia mandava bombeiro, posição sentido, aí, cabelo grande, arrochava, bigode, mas era bacana. Banda de música, banda muito elite, né? Mas para mim foi a melhor, passou de 100%, porque nós éramos, assim, não tinha esse apoio que tem, né? Da Polícia Militar. A estrutura que tinha antes. Exatamente. Melhorou bastante após a fusão. Melhorou bastante. Muito. E aqui tinha primeira companhia, lá fora, segunda-feira, Volta Redonda, nós íamos para Volta Redonda também trabalhar. Policiamento extra, tudo. Greve dos peões, jogo de futebol lá em campo de Volta Redonda, tudo. Paraíba do Sul, Três Rios, Angra dos Reis. Cansamos de trabalhar assim, depois da fusão. Lá em Volta Redonda, você chegou a atuar em alguma greve, né? Atuamos na greve dos peões lá. Atuamos. Aí, em Volta Redonda, eu lembro até... Nós tomamos o lugar dos guardas, né? Sim. Aí, polícia, né? Farol alto. Tinha que quebrar o farol, né? Quebrava o farol com cacetete. Os caras não sabiam a instrução, né? Quer dizer, os civis. A gente mandando eles pararem com o caminhão, não parava, a gente sabia quem era, quebrava logo. Aqui é a polícia, rapaz, aqui não é guarda, não. Se houvesse um disparo ali no paiol, acabava, né? Então, éramos respeitados. E tínhamos apoio, né? Todo o apoio deles. Assim, Era uma diferença. Em relação à criminalidade aqui na nossa região, você nota alguma diferença em relação a quando você veio servir aqui? Não entendi. Na nossa região, você falou assim, no geral, você falou que a criminalidade também aumentou bastante. Nossa região em particular, você nota que houve bastante diferença? Aqui na nossa região? Isso. Noto.
Você já ouviu um policial morto? Se eu não me engano, foi no Areal. Atualmente, policial moderno. Tem uns 4 ou 5 anos. Tem muitas ocorrências aí contra a marginalidade. Cresceu muito. E agora tem casinhas ali, né? As casas, muito maconheiro, muito traficante. Tudo quanto é lugar, né? Cresceu. Consumo de droga. E o policial fica a risco, né? Tem que estar preparado com a câmera, com tudo. Então, tá. Quando você foi para a reserva, né? Como é que foi isso aí? Você acabou indo para a reserva e anos depois você regressou. Eu fui para a reserva por necessidade. Muito problema em casa, né? Minha mãe, família, meus pais. Até a minha mãe faleceu. E por sorte, que eu moro na ilha, é habitada. Aí veio enchente, aí alagou a casa inteira. E eu né, consegui salvar muita coisa. Foi a média de meio metro d'água lá em casa. Eu na reserva pude trabalhar bastante. Mas aí, assim que eu saí, eu ainda falei com os companheiros, eu volto. Com fé em Deus, eu volto. Só que demorou, né? Saí em 99, retornei em 2008. Assim que saí, paguei para fazer um carimbo, né? Da reserva, que tem que usar o RR ou RF. Eu não passei para RF, porque tem que arrumar documentação, requerimento. Até agora eu não fiz. Também, para mim, RR está excelente. Mas é isso aí, chefe. Tá? Então, assim, eu saí, mas sem vontade de sair. Eu saio, mas eu volto, por necessidade. Só obstáculos que conseguimos superar tudo, graças a Deus. Tive que reforçar a casa antiga. Tem até a foto dela aqui. E, no entanto, é isso aí. Para mim foi só evolução, né? Você mais sente falta daquela época que você estava no serviço ativo aqui? Serviço ativo? Você sente mais falta? Mais falta? Bom, os bons companheiros, né? Os bons companheiros. Agora, infelizmente, eu não vou dizer para os senhores aqui que são todos. Porque tem pessoas que passam na rua da minha época, eu digo assim, mais moderno, às vezes até mais graduado. Tal. Aí, tudo bem? Tal. Eu acho isso aí é uma situação negativa, porque tem que parar com 2 minutos, 3, conversar, e muitos não fazem isso. Não estou generalizando. Não sei se... Tudo bem que muitos não concordam da minha maneira de viver, né? Não concordavam que eu trabalhava aqui, era ali, ó. E muitos, sei lá, estavam da maneira deles, aí não dão muita atenção. Isso aí eu percebo. Não estou generalizando. Por exemplo, aqui na SJD, Capitão Adilson. O Capitão Adilson era soldado, rapaz. Pessoa eficiente, bacana. O Capitão Alexandre, ele para na rua, me abraça. O Alexandre, eu recebi ele como um tenente que eu acho. Capitão Antônio, pessoas maravilhosas, né? Capitão Adilson, né? Hoje aí está de parabéns, né? Agora, não são todos companheiros que eu tenho. Uma coisa que você deixou de falar para a gente aqui é sobre o seu filho, né? O meu filho é o militar que você chegou até a falar. Exatamente. É engraçado. Ele era para ter vindo aqui, ele deve estar perdido. Depois você dá uma apertando de orelha. Me fala sobre ele aí, como é que ele ingressou na carreira. Seria bom ele ter contado, mas eu procurei, se você puder contar também aqui. Ele trabalhava em princípio na metalúrgica. Falei, você vai ter que sair disso. Estudioso, caprichoso. Aí conseguiu passar nos exames. Graças a Deus, foi em 98. Conseguiu. Eu estava aqui. Aí fez o estágio aqui com muita dificuldade, né? E o estágio também aqui não era brincadeira, não. Brincadeira não, hein? Acho que nenhum estágio, né? Eu cheguei a dar aula aqui em 2006. 2006. Depois lá para soldado, para sargento, a formação dele. Brincadeira não. Deixa eu ver se é ele. Deixa eu ver se é ele. Não.
É ele, não. Ah, Sérgio, é ele sim, posso ver? Pode. Opa, qualquer coisa quando acabar aí, só me chamar ali na P2. O Amorim tá ali na P2, tá? Só fazer o contato que o Amorim me chama. Ô Sérgio, aqui, nós estamos esperando você aqui, rapaz. Você está na falta. Aqui, gabinete do comando aqui. Sala de reunião aqui do comandante. É a sala de reunião aqui do comandante, Major Chase e os outros componentes aqui. Nós estamos te esperando, tá? Ó, não pode demorar não. Tá na falta, hein? Olha, pernoite. Ô Sérgio, aqui. Nós estamos esperando você aqui, rapaz. Você tá na falta. Então ele trabalhava na metalúrgica, dava um duro danado, falou, tem que sair dessa vida. Aí ele procurou, fez o exame, conseguiu, passou, graças a Deus, né? Aí se formou aqui, com algumas dificuldades. Eu apoiando todos eles, procurando ajudar, né, dentro do possível, né? Para não sair, para papaizar, né, a mamãezar, nada disso. Era o Coronel Almeida na época. A peão era o Capitão Odair. E a coisa não é brincadeira, não. Bomba de gás, tudo. Né? Relação. E ele, Informação que era meio então ele se adaptou. Aí foi classificado em Vassouras. Passou a trabalhar interno, foi para patrulha. Aí vários serviços internos que ele fez aí, quer dizer, serviço de rua, né? Aí conseguiu, foi para P2. Na P2 ele elabora grande serviço aí. Tem bastante referência elogiosa. Inclusive foi agora aí na LERJ, né? Foi elogiado pelo comando. Tem mais de 50 elogios. A bandidagem aí não se cria com eles aí, não. Serviço de levantamento, né? Aí pediu o apoio do Patama, da RP, para poder conduzir com as câmeras, tudo. Eu gerei, assim, aproveitando que o seu filho ainda não está aí, mas a mensagem que você quisesse deixar para os policiais. Tá, eu até anotei aqui, que ingressou na corporação há menos tempo que você. certo. Você gostaria de deixar Uma mensagem para eles. Anotei aqui para não sair da linha, né? Eles falaram que depois editam lá, tá tudo certo. Bom, mensagem que meu filho, né, que eu possui filho na corporação, passa de 1998, o qual realizou o curso de estágio no 10º, hoje está com 49, para 50 anos, né? 50, 49, subtenente. Eu sou sargento, hein? Subtenente. Olha só como evoluiu a polícia, né? Graças a Deus, né? Já não tem o que reclamar. Para mim, não tem. E atualmente presta serviço na P2, nas ruas, possuindo relevantes serviços prestados. É conhecidíssimo aí. A bandidagem não gosta, não, né? É a sua mensagem na cola? A mensagem que eu deixo para os jovens policiais, mais jovem não, eu não sou jovem, né? Que sigam sempre as normas da corporação, com respeito, disciplina e lealdade, tendo conhecimento, eles, os jovens, né, que um policial bem preparado fisicamente, de moral e psicologicamente, adestrados profissionalmente, de maneira que suas imagens reflitam a corporação que representa. E a imagem dos policiais, né, representa, né, a corporação. Na manutenção da ordem pública, em defesa da sociedade pública. Mas nunca, em momento algum, esqueçam que são também filhos, quer dizer, no caso até do meu filho, irmãos e pais responsáveis, componentes das famílias desta comunidade. Certo, Major? Excelente. Para mim estão de parabéns, policiais. Jesus, eu agradeço aí. Eu, como praça. O seu depoimento aí, depois pode até conversar com seu filho, se ele quiser gravar uma coisa também, com o P2 ele não gosta de aparecer muito.
Eu fui da área de inteligência por um tempinho, sabe? Aí, antes de vir para cá, É. eu também nunca gostei muito de aparecer. Sim. Eu entendo ele também. Mas eu te agradeço aí a oportunidade. Eu agradeço também ao senhor. Tem alguma pergunta aí do Centro Cultural que poderia fazer? Chefe, como é que foi o choque cultural quando houve a fusão? Assim, dos policiais daqui e os policiais de lá. O senhor chegou a ser transferido para lá, né? Você se lembra a reação deles? Assim, igual você falou, teve muita questão salarial, mas assim, a reação do pessoal. Eles gostaram, assim, no geral, falaram? Gostaram. Não criticaram, não. Vinha policiais da Guanabara para cá, tudo operacionais, excelente. Nossa, mãe. Tivemos aí grandes policiais, até não citei, Cabo Aguiar. Excelente profissional, prestativo contra a bandidagem. Aí foi para Volta Redonda, aí vagabundo, sabe como é que é, né? Aí lavando o carro dele, o senhor Aguiar, isso aí também me marcou. Ah, sou eu mesmo. O cara disparou em cima dele, matou o Aguiar. Foi na década, foi depois da fusão. Excelente policial, Volta Redonda, Cabo Aguiar. E muitos outros em Volta Redonda. Então, os policiais da Guanabara vinham para cá satisfeitos, queriam servir aqui. E os daqui queriam servir lá. Essa é a realidade. E o comando não mexia com os policiais. Não, você vai servir onde você quer servir. Dava essa autonomia, né? O decreto de regulamentações, né, de movimentações, permitia. Mas foi muito boa. E acontecia assim, o policial recém-chegado de lá ter que aprender um pouquinho com o policial daqui, como trabalhar aqui e vice-versa? Não, porque já estava tudo ali já provado. Você chegou a ser transferido para lá? Você Não. Trabalhou no Flamengo? Não, no Flamengo eu trabalhei no curso de cabo, fazendo curso. Aí era POG. O curso de cabo que você falou foi dentro do 23º Batalhão. Dentro do 23º. Mas era mais policiamento e sala de aula era pouca. Cobrança, nossa mãe. Mas ninguém fazia covardia com a gente. Alguma lembrança de algum policiamento que aconteceu, tipo, alguma emergência, tal, teve que se deslocar daqui para algum lugar longe? Assim, a dificuldade para chegar lá? Ah, tivemos. Antes da ponte, de preferência? Assim, Tivemos sim. Eu, por exemplo, eu já não era mais do choque, eu me lembro. Eu estava na burocracia, mas aí tivemos que compor pelotão de choque. Aí, eu no caminhão do choque, vamos lá para esse lado ali de Avelar, aquelas coisas todas, né? E me deu assim uma tonteira, né? Pressão baixa. Aí eu levei um tombo do caminhão. Aí eu caí. Era, na época, já era Terra. Era o coronel Matusalém Padilha. Aí fui socorrido, aí teve um policial, aí Laranjeira morreu. Aí eu levantei, que morreu, rapaz? Não morri ainda não. Aí ralei todo, né? Eu tenho relógio até hoje guardado lá em casa. Mas foi marcante. Tive o apoio aqui do batalhão, entendeu? E a bandidagem sossegaram. Tivemos êxito nos trabalhos. Eu sofri esse acidente, mas me recuperei. Quando estava prestes a acontecer a fusão, havia algum receio dos policiais daqui de atuar nas comunidades de lá? Ser transferido? Não. Tinha muita reportagem sobre as comunidades lá na época? Tinha muita reportagem. E assim, não havia receio? Lá ou na Baixada também? Não, porque os policiais que foram para lá já sabiam, eram residentes lá. Entendeu? Eles iam até voluntariamente. É isso. Mas foi uma união perfeita, né? Para mim, foi. Sua visão, então, assim, Agora, outra coisa marcante para mim. Já era não era Guanabara. É a Nova Farda.
policial bacana demais, do trânsito lá de, parece que era Paraíba do Sul, Três Rios, 1,90 m. Ele falou assim, Laranjeira, eu vou lá pro Rio de Janeiro, não sei o que. Eu falei, ó, atualmente está difícil a coisa lá. Não, eu vou trabalhar no trânsito, não sei o que. Arrebentaram ele no trânsito. Mataram ele lá. Uma covardia. Entendeu? Tiro nas costas. Era morador de lá, foi para Morador de lá. Mataram de graça. Só o prazer de matar. Me saiu da memória até o nome de guerra dele. Mas muito bacana com a gente. Tinha pessoas aí que deixaram marca, né? É isso. E os antigões também, que não puderam vir, mais antigos do que eu, sempre me trataram com respeito. Respeito a todos aí. Nossa, isso é muito bacana. E policiamento, fazia até policiamento em clubes. No clube, o pessoal dançando e o policial lá. Brincadeira isso aí, né? A mesinha do policiamento. Mas o pessoal respeitava a gente. o policiamento lá da... Mas era o sargento que era o comandante. Soldado e cabo. Primeiro o sargento ia... Não, para fazer isso era um comandante só. Aí dava tudo certo. Não tinha... ultrapassava o limite, não. Jesus, te agradecer muito aí. Tá? Eu que agradeço também. Então, Depois puder deixar também os rascunhos aí com a gente, aí, pra gente poder chegar e conferir o material lá. você pode tirar uma xerox desse contra Sim, sim, consigo tirar. O senhor tem fotos? Tem terra, atual polícia. Eu tenho minha farda até hoje, rapaz. O azul aí, rapaz. Ó, satisfação. A do TMT você não tem mais não, né? Só tem a foto. O que aconteceu? Mas que foto, se eu tiver, puder passar para o Major, aí o Major compartilha com Passa a gente, aqui. é muito importante esses detalhes, Eu tinha a farda detalhe da treme-terra. farda e tudo isso, tudo a gente Porque a treme-terra vê dava pelas para nós, na época soldado de cabo, tudo. Todo fardamento, até o terno, tudo. Gravata, tudo bacana. Uniforme de gala. Aí deu enchente lá em casa, eu não consegui. Perdi Você tudo. mora na ilha ali, no Na ilha, Paraíba? Agora não tem mais enchente, não. Graças a Deus. Tem. Aqui, ó. Mas nós vibramos sim com a fusão. Quem falar, não, tá mentindo. E vinha cada policial, né? Respeitado, né? No trânsito. O civil ficava tudo de boca aberta. Entendeu? Trabalhava mesmo. O batalhão que era menor, assim, a área eu sei que era grande, né? A área pegava praticamente os Não tinha quase nada, não tinha nem aquela caixa d'água que tem hoje. A estrutura é bem menor do que... Eu vou mostrar para o senhor aqui. E trabalhava mesmo. Mas valeu a pena. Para mim valeu a pena. Aí meu filho está aí. Aí, está satisfeito. Para você e sua família, com certeza, porque assim, É. a família inteira seguindo a carreira. Tudo que eu tenho é através da corporação de trabalho, né? Então, Posso ver aqui, deixa eu ver.